Estamos chegando para mais uma edição do podcast Mentes Brilhantes, esse espaço nas redes sociais que se propõe a conversar com mentes brilhantes, mentes destacadas, pessoas que se propõem a contribuir com o seu conhecimento, com a sua história, com a sua inspiração. E desta vez nós temos uma mente realmente brilhante, que conheço há muito tempo e posso afirmar com toda certeza que vai nos ajudar com ideias maravilhosas. Prazer receber Luciano Linhares, como vai? Tudo bem? Oi, Balduino, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? E como te falei quando você me fez o convite, né? Você considera como mente brilhante. Eu considero como alguém que pode vir aqui contar um pouco de história e quem sabe ajudar alguém, né? E que vai inspirar, porque o Luciano, ele é diretor administrativo do Grupo Bianchi, ele é pai, ele é esposo, pai, pela ordem, né? Se envolve em projetos sociais com a comunidade e ele tem um foco importante, por isso também que ele está aqui. Ele acredita muito no ser humano. Ele diz, vocês vão ver na sequência da entrevista, que sem o ser humano não existem grandes grupos econômicos ou empresariais, enfim, são as pessoas que fazem a diferença. Vamos iniciar nossa entrevista daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. Britador da Alroz, que tem tradição e credibilidade e atua com responsabilidade socioambiental. Ao precisar de pedra brita, areia artificial, pavimentação asfáltica e muito mais, chame o Britador da Alroz. A nossa pedra é a alma da sua obra. Lindelli Atacado e Varejo, tudo para o conforto do seu lar. Conheça toda a linha de produtos acessando Lindelli_Atacado ou visite a loja Lindelli no bairro Industrial em Vitorino. Embreagens Agcope, inovação e tecnologia a serviço das novas demandas automotivas. Tem a missão de proporcionar tranquilidade e confiança ao dirigir. Agcope há 30 anos, a especialista em embreagens. Bela Forma, fonte de saúde e bem-estar no ramo de Nutra e Nutri Cosméticos, com distribuição de produtos pensados como fonte alimentar, propriedade funcional e suplementos orais para a sua saúde e bem-estar. Bela Forma, de Pato Branco para todo o Brasil. Maptec Equipamentos, projeta e constrói soluções sob medida para cada segmento. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais, com acompanhamento da engenharia e da construção também. Acesse maptec.ind.br em Vitorino, Paraná. Vividence Linhas de Transmissão, há 50 anos, atuando na construção de linhas de transmissão de energia elétrica. Serviço essencial para o desenvolvimento e progresso. Vividence, levando energia para todo o Brasil. Luciano, então vamos iniciar fazendo uma autoapresentação. Quem é o Luciano Linhares, onde ele nasceu, qual o contexto familiar, nos conte aí. Bom, Balduino, eu sou de Coronel Vivida. É mesmo? Aqui do sudoeste do Paraná. Sudoeste, com muito orgulho, sou lá de Coronel Vivida. Obviamente que me sinto um patobense há muitos anos, né? Escolhi essa cidade para viver. Veio com quantos anos trabalho. Morar em Pato Branco? Não, eu vim para Pato Branco, eu já tinha 22 anos. Era moço. Então ainda é moço, né? Mas... eu sou de Coronel Vivida, eu sou da comunidade Abundância. Meus pais ainda moram lá, né? Então eu cresci, né? Nasci e cresci lá em Abundância, com aquele trabalho da terra, né? Então, isso contribuiu muito para a minha formação. Você nasceu como agricultor, filho de agricultores? Até os 16 anos, eu fui agricultor. Então, isso me trouxe muito aprendizado, né? Morava com meus pais e meus avós, todos na mesma casa, né? Meus avós maternos, meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu tenho uma irmã 4 anos mais nova que eu. Então, desde o início da minha vida, desde criança, com os compromissos, né? Que no interior, naquela época, né? Final dos anos 70, você não tinha só mais um filho, você tinha mais alguém que pudesse contribuir para aquela casa, para aquela propriedade, para aquela situação. Então, eu fui agricultor até os meus 16 anos, né? Enquanto eu estudava os primeiros anos lá, né, no grupo escolar, né? Começou a minha história no grupo São Raimundo, onde estudávamos
em 4 turmas na mesma sala e no mesmo horário. Então, 4 fileiras. Aquelas multisséries. Exatamente. Então, Escola multisseriada, chamava eu ainda isso. sou do tempo das 4 fileiras. Nossa, né? achei que você já Primeira era de outro série, tempo. segunda série, terceira série, quarta série. A mesma o professor, professora? A mesma professora dando aula para as 4 Ela séries. dividia o quadro Exatamente, negro, porque na em época 4 era partes. negro. Perfeitamente. Então, eu ainda sou dessa época que a gente tinha aqui na sexta-feira ir buscar água lá no poço para lavar a sala. Todo dia um fazia o fogo e ajudava a fazer a chamada merenda. Tudo isso, juntamente com a história da agricultura, ela traz alguns compromissos bastante importantes. Ela vai te moldando. É óbvio que você sai de lá com algumas percepções bastante intrínsecas que podem te ajudar ou podem te atrapalhar, que foi o que aconteceu comigo ao longo da vida, né? Mas a essência mesmo que veio de lá me ajudou muito a formar o profissional que o Luciano é hoje, sabe? Principalmente em cima da preocupação de o trabalho ele tem que ser executado da melhor forma possível para entregar o resultado. Então, isso eu trago com muito orgulho lá da agricultura, mas daquela agricultura do passado ainda, né? Muito manualizada, uma agricultura muito sofrida, né? Até eu falo com meu pai às vezes, né? Ele tem, não é muita terra, é pouca terra, né? É um pequeno agricultor, mas eu falo que a gente não conseguia nem colocar o trator e hoje, se ele plantar o soja, vai a ceifa naquele lugar. Eu não consigo entender como que mudou tanto, né? É a tecnologia, é a tecnologia de precisão Exatamente. usada hoje na agricultura em pequenas, médias e grandes propriedades, né? Para quem está assistindo o nosso podcast, pode achar estranho essa ideia de crianças estudarem na mesma sala de aula 4 séries, o que se chamou depois de escola multisseriada. E então já tem um ponto de grande identificação, porque eu também, nos meus primeiros anos, estudei numa escola multisseriada. E o que te trouxe a Pato Branco, então, aos 22? Na realidade, aos 18, o meu pai sempre me apoiou, né? Muito preocupado e também com muitas dúvidas, o que é natural. Eu tenho dúvidas com os meus filhos, né? Com relação às carreiras, em relação ao que eles querem. Mas o meu pai me apoiou muito, meu pai e minha mãe, claro, né? Os dois me apoiaram muito porque eu falei que eu queria estudar. E aí eu fui morar de favor, com 18 anos, na casa da minha tia, em Coronel Vivida, para poder fazer um ano de cursinho em Pato Branco. Eles me proporcionaram isso e eu sou muito grato a eles por isso, para que eu pudesse passar, né, numa faculdade pública, e eu sou da época do Cefet ainda, né? Eu passei no Cefet, não é o TFR. Fez Então administração. eu fiz ciências contábeis. Fez eu sou um contabilidade. contador de formação, depois fiz algumas especializações, mas eu concluí e aí eu consegui, no ano seguinte, ingressar na faculdade, e aí eu fui trabalhando, fui mudando de emprego, né? E aí, no ano de 2000, eu vim para Pato Branco para trabalhar no extinto Unibanco, hoje fusão com o Itaú. Trabalhei por 10 meses no Unibanco e vi que era bom, tinha uma carreira, mas não era o que eu queria, não me identificava muito com aquilo, né? Porque eu queria fazer uma carreira onde eu pudesse contribuir, onde eu pudesse ter um projeto, né? Não que o banco não seja um projeto de forma alguma, mas o banco você tem que estar mudando muito de cidade e para você crescer você tem que escalonar ele de uma forma muito vertical e você não tem uma residência fixa, né? Então, e aí eu tive a oportunidade de vir para o Grupo Bianchi em março de 21, né? É isso que eu ia te perguntar. Então, quando que 24 anos atrás. 24 anos atrás. Era um Você começou como lá? Na realidade, eu, por uma perda irreparável da empresa, que era um ex-funcionário chamado Beto, um cara muito querido, que ajudava a comandar a empresa, claro. Ele acabou sofrendo um acidente, veio a falecer. E aí, 2 professores meus, né, do Poli Contadores, o Vanilton e o Mota. Mota já falecido, mas eu tive a oportunidade de agradecer a ele antes dele falecer por essa indicação. E eles me conheciam da faculdade e falaram para o Luiz Bianchi, que é um dos proprietários da empresa, falaram, olha, eu acho que você poderia conversar com o Luciano, você vai gostar. Aí ele conversou 5 minutos comigo, né? Pediu quem eu era, o que eu fazia, que faculdade eu fazia. Daí ele olhou e falou, olha, o Vanilton e o Mota falaram que eu posso confiar em você, então você pode começar amanhã. Caramba, foi assim. Foi assim, 5 minutos ele 5 minutos. Mas não porque ele me conheceu em 5 minutos, mas porque tinha uma indicação. E aí eu tinha que honrar essa indicação, né? Então, e aí eu entrei por esse caminho, né? Não foi o viés dos melhores para a empresa como um todo, foi por uma fatalidade. E aí eu fui
trilhando, eu entrei como um auxiliar administrativo, né, financeiro, e aí eu fui construindo, né, a empresa foi crescendo e aí eu fui aparecendo oportunidades em cima do crescimento da empresa, né, em cima de várias pessoas que nos ajudam no dia a dia. E aí fui trilhando um caminho, né? Então estou lá há 24 anos, né? Se voltarmos 24 anos, nem era Grupo Bianchi, era só Rosimbo Era Peças. só, na realidade, nesta época, e você era um cara que fazia comercial para o Rosimbo Atacado, lembra, né? Sim. Então, na época, tinha a unidade de varejo, que é a Rosimbo, que ainda existe, tem 64 anos, né? O ano que vem a gente vai para os 65 anos. E estava começando na distribuição ainda com o nome Rosimbo Atacado, né? E aí depois ela foi difundindo, 2001 Começou fomos para Cascavel. Debaixo de onde é o Rosimbo Peças, Na realidade começou junto, depois que ela já criou um pouquinho de corpo, ela atendia pela Rua Tamoio, atrás da Rosimbo Peças. E aí, no final de 2001, a gente foi a Cascavel, numa oportunidade de negócio. Começamos como Rosimbo Atacado lá. E aí, na sequência, era a DLB, né, que era a distribuidora Luiz Bianchi, porque todo mundo é Luiz lá na família Bianchi, né, inclusive o seu Rosimbo. E aí a empresa foi crescendo, né, no viés atacadista e foi se tornando um player bem interessante de distribuição de autopeças. Você né? quer fazer uma geral do que é o Grupo Bianchi hoje? O Grupo Bianchi hoje é uma empresa bastante grande, né? Eu me sinto muito honrado de fazer parte, né? E a oportunidade que tem dentro do grupo é bastante interessante, né? Eu acho que nós temos os proprietários, né? Os sócios, cotistas, eles têm a mente muito aberta e você conhece todos eles. Eu sou de longa data. Luiz Carlos e o Edson, né? E agora os filhos já participando diretamente da empresa. Eles têm uma mente muito aberta e eles tomaram uma decisão lá atrás que eles queriam profissionalizar o negócio. Então, uma grande dificuldade foi sair de uma empresa familiar para profissionalizar. Que é o desafio de muitas empresas, inclusive. Que nascem dentro de um âmbito familiar e que depois têm dificuldade de migrar para a profissionalização da empresa. Tem um estudo a nível de mundo, mas principalmente a nível de Brasil, que fala que mais de 90% das empresas elas tendem a quebrar na terceira geração, né? Porque a empresa ela tem alguns destinos. Ou ela vai ser herdada, ou ela vai falir, ou ela vai ser vendida. São essas três opções. Só tem três opções, né? Então, ela pode ser herdada e ter uma continuidade, ou ela pode falir e fechar, ou ela vai ser vendida, preparada para ser vendida. E não tem outro caminho para uma empresa, né? Então, acho que a primeira grande dificuldade foi o que os proprietários queriam, que era a profissionalização. Porque quando você tem uma empresa familiar, ela vem do seio familiar, né, com os seus valores, com a sua cultura, com o que se espera daquilo, e de repente ela começa a crescer e a grande maioria das empresas acabam perdendo um pouco a sua essência, principalmente os seus valores. Então, o primeiro processo é para que ela crescesse, nós precisávamos profissionalizar. E quando a gente fala em profissionalizar, eu acho que tem um erro muito grande a nível corporativo, onde muitas vezes o empresário confunde, né? O funcionário confunde. Aqui é uma família. Não, aqui não é uma família, aqui é uma empresa. Nós podemos nos respeitar, nós podemos nos ajudar, nós devemos... é familiar. Mas é uma empresa. Mas a empresa Porque se é uma família, talvez eu não fale a verdade para você por causa do sentimento. Então, quando o sentimento vem na frente da razão, e não significa que uma empresa como o Grupo Bianchi não tenha sentimento, tem muito sentimento, mas eu preciso saber lidar com esse sentimento. Então, a primeira dificuldade é a profissionalização. E aí vem a segunda dificuldade, que quando você começa a crescer, você tem que fazer uma força enorme para não perder a essência. Então, parece antagônico. Você tem uma empresa pequena, fácil, familiar, e está tudo bem, só que você quer crescer. Para crescer, você tem que profissionalizar. Quando você profissionaliza, se você não cuidar, você perde a essência. Então, acho que faz para manter a essência e profissionalizar? Não se distanciar daquela coisa de um ser humano é um ser humano, do tratamento humanizado, mas com um direcionamento numa empresa profissionalizada, numa empresa que tem uma estrutura empresarial. Eu acho não, tenho certeza. O Grupo Bianchi, ele nasceu lá atrás, na Rosimbo Peças, em 14 de abril de 61. Como eu falei antes, nós vamos para 65 anos agora em 2026. E ele nasceu da audácia do seu Rosimbo, Luiz Bianchi,
né? E essa essência maternal da dona Hilda. Ele é mecânico, ela Ele dona mecânica, de casa. ela dona de casa. Só que ele é muito visionário. Muito visionário, você conheceu a história, você conversou com ele, o dia que ele Homem faleceu, você extraordinário. fez uma homenagem incrível no teu programa e foi emocionante. E realmente ele era um cara acima do seu tempo, né? Porque lá no final dos anos 70, ele vendeu um lote aqui próximo à Policlínica e comprou um rádio. Você acredita nisso? Olha só. É muito louco isso, né? E daí pediram pra ele por quê. Não quando ele fez, mas depois, quando descobriram, anos depois, ele falou porque eu precisava saber as notícias do mundo. A informação era mais importante, né, do que Exatamente. o próprio patrimônio material. Ele viveu à frente do seu tempo. Eu sempre falo isso. O seu Rosimbo viveu à frente do seu tempo. Então, ele tinha alguns legados que ele deixou dentro da empresa. Essa audácia, esse querer mais, esse eu posso. E ele sempre dizia, preciso saber aonde você está para saber onde você vai chegar. Então, ele estava sempre fazendo uma autoanálise. E a dona Hilda vinha com essa função de reunir os funcionários, fazer com que eles trabalhassem de forma correta, sendo muito justa, cuidando da empresa para que ela fosse uma empresa bonita, para que ela fosse uma empresa limpa, para que as pessoas gostassem de trabalhar lá. E ali a gente identificou que nós tínhamos os valores e a cultura da empresa muito presentes na figura dos dois. Que foram construídos lá com eles dois. No começo. E aí o Edson, final dos anos 70 e os anos 80, e o Luiz a partir dos anos 90, né? E os dois juntos atualmente agora, e os filhos, a gente não escreveu os valores, o propósito, a missão e a visão da empresa. A gente não escreveu, a gente vive isso. Então, respondendo à tua pergunta, como que faz para que uma empresa saia de familiar para uma grande empresa, profissionalizando ela? Como que faz que você não perca essa essência das pessoas ter vontade de trabalhar lá, deixando bem presente quais são os valores da empresa, qual que é a missão, qual que é a visão, qual que é o propósito, porque vamos falar de Rosimbo Peças, que todo mundo aqui de Pato Branco conhece, a Bianchi Distribuidora, nem todo mundo tem acesso, porque é uma empresa do atacado, então sabe que existe, mas vamos falar de Rosimbo, que eu acho que facilita muito o entendimento, né? Se a Rosimbo Peças deixar de existir amanhã, o que a sociedade perde? Só perde uma empresa de autopeças, então ela não precisa existir. Verdade. Não tem sentido, porque é só uma empresa de autopeças. O Balduino, um vínculo com a comunidade. O Balduino, né? Pode vir e pode simplesmente abrir uma autopeças e ser infinitamente melhor que a Rosimbo. Agora, quando você tem um propósito maior, que é de você atender de forma diferente, é de você contribuir para a sociedade, é de você formar profissionais para o mercado de trabalho, aí você tem um valor em cima disso. Então, mas baseado no quê? Baseado nos valores da empresa. Então não adianta eu escrever os valores, colocar na parede e dizer que o funcionário tem que seguir. Eu tenho que viver eles. Exato, Então, vivenciar. respondendo a tua pergunta, é nessa linha, sabe? É vivenciar os valores e o propósito da empresa, né? Tudo através de quem? Através das pessoas. Eu posso ter a melhor tecnologia, eu posso ter capital, eu posso ter uma loja bonita, eu posso ter muitas coisas boas, um produto de qualidade. Mas se eu não tiver pessoas que definam se elas vão fazer bem feito ou não vão fazer bem feito, o que é muito triste quando elas não querem fazer, mas elas têm que se sentir parte do negócio, né? Elas têm que dizer, eu tenho que fazer isso porque eu quero entregar algo melhor para atender o meu cliente. Porque atender bem o cliente é um dos pontos para que a empresa continue viva, né? Esse é só um dos pontos. Mas se eu não atender bem o cliente, talvez ele seja o ponto predominante para que amanhã eu deixe de existir, né? Exatamente. E olha, nós treinamos muitos profissionais, muitos colaboradores do Grupo Bianchi, da Rosimbo Peças, e sabemos o entusiasmo com que as pessoas falam na empresa, o orgulho que as pessoas sentem quando dizem que trabalham nas empresas do Grupo Bianchi. Então, de fato, essa essência, como o Luciano usou o termo aqui, existe e faz parte do espírito empreendedor da Rosimbo Peças. Parabéns aos diretores, a todos aqueles que fazem grande esse Grupo Bianchi. Luciano. E só para você parabenizando, né? Eu preciso falar. Neste momento eu estou aqui, né? Falando da empresa, né? Mas a empresa ela só é o que é por causa dos proprietários,
tudo que a gente falou, e principalmente por causa de toda a equipe. São 475 profissionais hoje. 485. Tá? 475 pessoas, né, entre as nossas unidades do grupo, falando em autopeças, porque os outros negócios do grupo, eles estão fora da autopeças e demandam uma quantidade menor de pessoas, só as pessoas que trabalham no administrativo, mas todas as pessoas que têm um cargo de liderança, desde a diretoria até gestores, supervisores, na realidade eles são os responsáveis, né? Então eu me sinto aqui apenas alguém que é porta-voz de todas essas pessoas, né? Que lá no dia a dia nem todo mundo aparece, mas todo mundo dá uma entrega, tem uma entrega muito grande. E isso faz a diferença, né? Muitas vezes as pessoas estão nos bastidores, né? E alguém só aparece no palco lá. Mas o sucesso desse alguém lá no palco está totalmente direcionado aos bastidores, às pessoas que não aparecem, que são as pessoas que estão na retaguarda e estão trabalhando no dia a dia, né? E esse é um dos propósitos da minha diretoria enquanto administrativo, é ser o melhor suporte possível para que os nossos comerciais consigam fazer o trabalho deles lá no campo e consigam atender da melhor forma o cliente, né? Maravilha, que cada um seja protagonista. E com essa descrição se identifica em você esse espírito de equipe, de que ninguém faz nada sozinho. O Luciano Linhares, pela sua trajetória, aquele menino que nasceu ali no interior de Coronel Vivida, aos 22 foi fazer um cursinho para ser aprovado lá no antigo Cefet. Hoje, aos 18. Aos 18. Aos 22 foi na Rosimbo. É verdade. Aos 22 chegou na Rosimbo Pass. 24 anos depois, você se considera uma pessoa de sucesso no que diz respeito ao conceito de vida pessoal e profissional? Eu acho que a palavra sucesso ou conceito de sucesso, como você citou, é muito relativo, né? Para algumas pessoas o sucesso às vezes é o que ele conquista de forma material, vamos falar assim, o que ele pode medir. Para outras pessoas talvez o status, né? É muito relativo. Os cargos que os ele cargos, foi, isso. conquistando. Eu me considero uma pessoa de sucesso, sim, em cima da minha definição de sucesso, né? O que para mim é sucesso? É quando você consegue, de alguma forma, contribuir para quem está próximo de você, ou muitas vezes até para quem está bem distante de você e talvez você nem conheça. Então eu me considero sim de sucesso pela família que a gente construiu, porque não fui eu e a minha esposa, né? Então, e a minha esposa Kelly, nós estamos juntos aí há quase 30 anos e ela me ajuda muito no dia a dia e como você também tem alguém do seu lado, o quanto isso é importante, né? O quanto te dá segurança. Eu falo que eu tenho sou um cara privilegiado num aspecto que eu sempre cito isso dentro da empresa, né? Ao que vocês vão almoçar agora, não sei, mas eu vou para casa e a minha mulher tem uma comida especial que eu sei que ela fez com muito carinho. E isso faz toda a diferença, né? É uma coisa muito simples, dependendo do ângulo que você vê. Mas para mim faz toda a diferença, né? Alguém que conseguiu criar os filhos, porque eu estava muito focado no trabalho e eu sei que eu não fui tão presente assim em alguns momentos, porque é um momento de vida, né? Mas então ela é alguém que me ajudou muito, né? E me ajuda muito diariamente, a gente conversa muito sobre N fatores, né? Mas eu me considero sim uma pessoa de sucesso pelo aspecto de você conseguir ser muito feliz com as conquistas que você tem e você, de alguma forma, retribuir para quem está próximo de você, né? Você pregar algo que é muito verdadeiro, mas que nós precisamos passar por esse plano, por essa vida, por esse mundo, e aí cada um dá o conceito que acha que deve ser, né? E a gente tem que respeitar todos. A gente precisa deixar um legado aqui, né? E qual é o legado que a gente pode deixar? O que a gente pode contribuir para este mundo, para esse plano, para esta sociedade, neste momento de vida. Então eu me considero sim uma pessoa de sucesso por esse aspecto, sabe, Balduino? Por poder contribuir de alguma forma para a vida das outras pessoas que estão próximas da gente, que automaticamente eu estou contribuindo para a minha, né? E com certeza, quando você valoriza as pessoas nos detalhes, é porque você tem uma sensibilidade e reconhece a importância de cada pessoa que contribui de alguma maneira pelo teu crescimento. E aquele que construiu uma família maravilhosa, aquele que fez uma carreira extraordinária, aquele que tem um olhar à comunidade e aquele que se preocupa em como ele impacta as pessoas,
de fato, define uma pessoa de sucesso. E eu posso garantir que sim, você é uma pessoa de sucesso. A gente vive num momento, às vezes, de muita futilidade ou de muita necessidade de exposição. E eu leio algumas coisas e eu vejo grandes CEOs aí de grandes empresas buscando... eu vou subir o Everest, eu vou fazer algo muito diferente, eu vou fazer uma maratona, eu vou fazer um triatlo porque eu quero isso, eu quero aquilo. Eu acho muito nobre. Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas eu comecei a estudar um pouco por que eles fazem isso. Porque está faltando alguma coisa. Pode ver que as pessoas que estão muito focadas no trabalho, sem buscar um certo equilíbrio, não significa que eu tenho, mas eu estou buscando isso constantemente, um certo equilíbrio na vida, tem algo que elas precisam preencher. E aí, às vezes, elas vão preencher com uma coisa maluca, né? Eu vou focar que agora eu vou fazer tal esporte e eu quero conseguir fazer em tanto tempo. E tá tudo bem ele fazer isso. Certo. Mas ele vai se matar para quê? Para tentar suprir uma necessidade que ele tem de equilíbrio de vida. Minha visão e o que os livros falam, né? E você é um cara que está sempre estudando o comportamento humano e acredito que você vai concordar comigo que é para preencher algo que está faltando. Claro. E às vezes esse preencher você pode e deve preencher com o quê? Com o teu dia a dia. Né? Não significa que você não pode ter um desafio de pegar uma bicicleta e pedalar 500 quilômetros ou ir lá pro caminho da fé e fazer, e tá tudo bem. Lá em Compostela, fazer isso, lá 900 mas aí quilômetros como em um 30 objetivo dias. de algo diferente, mas não para tentar suprir uma necessidade, né? Então, e o ser humano, claro, ele vai estar sempre buscando algo. Então, eu procuro muito tentar equilibrar, né? No passado era muito mais difícil, hoje você vai aprendendo muitas coisas e aí você tem pessoas, eu tenho meus filhos também que a gente conversa muito, dialoga muito sobre isso, né? O que é importante? Porque o que é importante para mim pode não ser para você, né? E o grande desafio dentro de uma empresa é exatamente isso, né? O que é muito óbvio para mim e muito importante para mim enquanto diretor do grupo, se eu não conseguir transcrever para você a importância disso ou compartilhar com você qual que é o objetivo fim desse trabalho, pode ser que eu não tenha coragem a fazer esse trabalho. Verdade. Aliás, era aí que eu queria mirar na próxima pergunta. Mas só para resumir, na minha opinião, o que você disse, é que a essência da vida está na simplicidade. Às vezes aquelas coisas extraordinárias ou faraônicas, ou, como se diria popularmente, fora da verga, pode ser um escape mesmo, né? Se você fosse elencar 3 fatores que fizeram você obter o sucesso, alcançar o sucesso e que também você acha que são fundamentais para as pessoas que estão aí iniciando uma carreira ou galgando grandes cargos. Se pudesse resumir em 3 dicas, quais seriam? Eu acho que a primeira dica que eu daria é você tentar olhar para dentro de ti e ver o que você enxerga. O que você quer? Porque talvez eu queira me moldar a uma sociedade, ou a uma empresa, ou a um empreendimento, ou a um momento de vida que eu não concordo com aquilo. Ou a aprovação do outro. Isso, então eu tenho que olhar para entender assim, o que eu quero, quais são as minhas virtudes e quais são as minhas limitações. Porque todos nós temos muitas limitações e temos muitas virtudes. Pontos fortes e pontos fracos. Exatamente, só que se você olhar para as tuas virtudes e olhar para os teus pontos fracos, que são oportunidades de desenvolvimento, então esse é o primeiro ponto, eu preciso me conhecer. Né? Então olhar para dentro, o olhar para autoconhecimento. dentro, exatamente. Né? Eu vejo que o segundo ponto é você ter um propósito. Porque, por exemplo... Propósito objetivo, / objetivo. Perfeitamente, porque vamos lá. Se aquilo que eu me proponho a fazer não faz muito sentido para mim e eu vou fazer para ganhar dinheiro, e pode ser que eu ganhe muito dinheiro fazendo aquilo, mas aquilo tem algum significado? Não tem. Aí você está fazendo pelo dinheiro. E aí pode ser que lá na frente a tua vida seja vazia e você diga, tá, mas do que adianta, né? Então eu acho que esse segundo ponto é ter um propósito. Legal. E aí o terceiro, né? E talvez um dos mais importantes quando a gente vai para o mundo corporativo, porque independente do que você escolhe para trabalhar ou o que aparece na tua frente para você fazer, você vai depender de pessoas. E aí eu acho que você tem que desenvolver o relacionamento com as pessoas. E o relacionamento não significa que você tenha que obrigatoriamente se dar bem com todas as pessoas. Eu acho que o bom relacionamento é você ser verdadeiro.
Aí quem é verdadeiro vai te entender. E quem não é, não vai te entender. Só que se você tentar agradar quem não é verdadeiro, pode ser que exatamente aquela pessoa não consiga te ajudar a se desenvolver. Então você não precisa deixar ninguém de lado, você pode convidar todos, mas inevitavelmente você vai ter que trabalhar com a verdade. E isso em qualquer situação, porque o mais cedo ou mais tarde, aquela verdade, que não pode ser a tua verdade, ela tem que ser a verdade de todos, ela vai fazer toda a diferença. Legal. Bom, então olha só, dica aqui de uma mente brilhante. Se você quer atingir o sucesso, você parta da tua essência, saiba quem você é, se conheça, a identidade. Depois tenha um grande propósito / objetivo de vida. E, em terceiro lugar, valorize as pessoas que estão próximas de você. Aí são fatores interessantes que alavancam o sucesso. Na questão do último princípio que você citou aqui, o fator de sucesso, pessoas. Como lidar com as pessoas? Qual que é o segredo para você, Luciano, ser hoje diretor administrativo? Administrar ali vários interesses, várias cabeças. Várias gerações. Várias gerações. Como que você faz para conciliar tudo isso? A gente tem uma equipe bastante grande que cuida disso, né? A gente tem até uma psicóloga corporativa, a gente tem um RH muito presente, mas eu vejo que a gestão de pessoas, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Então eu sou literalmente apaixonado pelas pessoas. Para gerir pessoas, você precisa se envolver verdadeiramente, se interessar. Vamos melhorar a palavra, né? A gente precisa se interessar verdadeiramente pelas pessoas. Se interessar pelo outro, pela outra. Exatamente, mas de forma verdadeira. Não se a pessoa chegou para conversar com você, é porque ela confia em você, é porque ela precisa daquela conversa. Precisa ouvi-la na essência. Então, você precisa dar atenção para aquelas pessoas. É óbvio que não é só isso, mas acho que o primeiro ponto é se interessar verdadeiramente pelas pessoas. O segundo ponto é que se você se interessa pela pessoa, você conhece melhor aquela pessoa. E se você conhece melhor a pessoa, você consegue proporcionar a ela que ela consiga entregar melhores resultados. E não estou falando para a empresa, porque automaticamente se a empresa vai bem, as pessoas vão bem. Sim. E o oposto também é uma verdade absoluta. Se a empresa deixar de existir, aquele seu emprego deixa de existir. Então você tem que se interessar pelas pessoas, você tem que oportunizar, conhecer elas e permitir que elas te conheçam, né? E você precisa, principalmente, envolver as pessoas num propósito. Então, se o propósito das pessoas está desalinhado com o propósito da empresa, senta e conversa com a pessoa. Se ela não vai mudar o propósito dela, vamos encerrar. E está tudo bem. Eu sempre falo para as pessoas, você está feliz trabalhando aqui? Eu não estou. Então, vamos desenvolver um novo desafio para você fora daqui. Porque seja aqui ou seja fora, você tem que trabalhar. Você vai ter que trabalhar, né? E as pessoas, Balduino, elas não se demitem da empresa. Elas se demitem do chefe. Ela se demite do seu gerente, ou do seu diretor, ou até do dono da empresa, em alguns casos. Quando elas não admiram mais o líder, elas vão embora. Qualquer esfera, né? Elas se demitem do líder. Elas não se demitem da empresa. Não é do CNPJ que ela se demite, porque ela vai ter que ser contratada em outro CNPJ. Então, ela se demite do seu líder. Então, a partir do momento que você perde alguém, eu sempre falo para todos os nossos gestores e para a diretoria também e para os donos da empresa, que eles estão sempre muito presentes, apesar da confiança muito grande que eles têm na equipe, eles estão sempre muito presentes, né? E eles nos geram cada vez mais responsabilidade, porque toda essa abertura que eles dão, só nos resta absorver isso e ter mais responsabilidade ainda para entregar o melhor. Então, a gente sempre deixa muito aberto que a gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa ouvir as pessoas e a gente precisa desafiar as pessoas. Porque se eu não alinho o propósito da empresa com o propósito da pessoa, a pessoa não vai ser feliz aqui dentro. E se ela não vai ser feliz aqui dentro, ela não vai estar apaixonada pelo que ela faz. E dela não vai entregar o melhor. É que nem relacionamento, né? Se a pessoa não está apaixonada pela outra, talvez a relação não dure. Né? Um dia... Surge aí o desencantamento. Exatamente. Né? Você casa para fazer o outro feliz, não para ser feliz. E se coincidentemente o outro casou pelo mesmo motivo, seremos felizes, né? E aí o relacionamento da empresa, com todo o respeito, falando da questão profissional, né? É exatamente dessa forma. Ele tem essa essência também. Porque se eu não tiver a admiração pelo meu líder, né? E se o líder não tiver admiração pela equipe dele,
inevitavelmente as coisas não vão acontecer da melhor forma. Pode ser que pagando muito bem, pode ser que lançando bônus, você até consiga atingir os objetivos. Só que daí fica muito mercenária a negociação. E aí perde o sentido. Paixão, ela faz pelo dinheiro. dinheiro. E o dinheiro às vezes pode trocar de mão. E aí ela vai fazer para outra pessoa. Um dia, várias vezes, né? Mas um dia o Luiz relatando para nós, né? Que ele sempre ia num local específico aqui em Pato Branco, ali na Letra, né? Onde todo mundo conhece. Quem está assistindo agora o nosso podcast, né? Pegou aí pela metade, o Luiz Carlos é um dos proprietários dos diretores lá do Grupo Bianchi. Diz que muitas vezes empresários, amigos deles, aqui de Pato Branco, né? Perguntam, o que você faz lá na tua empresa? Que às vezes os funcionários falam que querem trabalhar na empresa. Ele falou, eu não faço nada de diferente. Eu só trato eles como seres humanos e eu sou muito verdadeiro com eles. E realmente essa é a essência, nós somos verdadeiros. Então, Balduino, se você não está conseguindo entregar, primeiro eu preciso entender por quê. Qual que é a tua dificuldade? Está claro para você o objetivo? Porque se está claro, eu quero entender por que você não está colocando toda a força que você tem de potencial. Né? E tá tudo bem se você não quiser colocar, só que daí você vai ter que ir trabalhar em outro lugar. Então as nossas conversas, elas são exatamente nesse nível de transparência e de verdade. Então se eu não for verdadeiro com você, eu tô te atrapalhando, e toda vez que a gente perde um profissional, independente do motivo, eu sempre falo que a culpa é nossa. A culpa é de nós, gestores, porque nós não conseguimos fazer com que aquele profissional entendesse o objetivo ou estivesse alinhado com os nossos objetivos. A culpa é nossa, nunca vai ser da pessoa. Ah, mas ela não quis trabalhar. Nós não conseguimos mostrar para ela aonde ela estava encaixada no projeto. Interessante essa visão, muito interessante essa visão, muito bom. Eu também queria explorar uma questão em relação ao perfil das gerações, que eu sei que você também conhece bastante sobre isso. Mas eu preciso chamar o intervalo comercial e eu queria que você pensasse sobre essa questão para responder na sequência. E aí, está aqui até a pergunta anotada. Uma curiosidade sobre você, que você contando, eu não acreditaria, ok? Depois do nosso intervalo. Há 50 anos, a Vividense Linhas de Transmissão, com sede em Pato Branco, Paraná, trabalha com construção de linhas de transmissão de energia elétrica, atuando em todo o território nacional. Possui uma equipe de colaboradores qualificados e capacitados para executarem desde a construção civil até a montagem das torres e lançamento dos cabos. Com comprometimento e respeito às pessoas, aos clientes e ao meio ambiente, a Vividense se tornou uma das 5 maiores empresas neste ramo do país. Vividense, soluções em linhas de transmissão, levando energia para todo o Brasil. Desde o início de suas atividades no ano de 1994, a Agcop investe muito em inovação, tecnologia e otimização de seus processos, acompanhando o crescimento da empresa. Nossa missão é cuidar de cada detalhe técnico, proporcionando a você tranquilidade e confiança ao dirigir. Lindelli Atacado e Varejo, tudo para o seu conforto e para o seu lar. Acesse Lindelli Atacado e conheça toda a nossa linha de espreguiçadeiras e cadeiras de junco sintético, fixa e de balanço, adulto e infantil, air fryer, louças, panelas, utilidades domésticas e muito mais. Lindelli Atacado e Varejo, WhatsApp 469-9101-1478, PR 280, no bairro Industrial, em Vitorino.
Maptec Equipamentos. Projeta e constrói soluções sob medida de acordo com as necessidades de cada segmento. Equipe qualificada para atendimento personalizado, desde o projeto até a realização final de sua obra, seguindo tendências de inovação e práticas sustentáveis. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais da engenharia à construção. Faça tudo na Maptec Equipamentos. Acesse maptec.ind.br, Vitorino, Paraná. Estamos de volta com Mentes Brilhantes. Olha só como estou vestido aqui. Você também, no seu dia a dia, para momentos especiais, pode se vestir com bom gosto, com estilo, com elegância, indo até a MPB Magazine Pato Branco. Lá, a rapaziada entende tudo de moda. As melhores marcas do Brasil você encontra na MPB. O Luciano, inclusive, de vez em quando, passa por lá na MPB, conhece o Rodolfo, conhece o Rodrigo, minha amiga Adela. MPB, que tem moda para todos. Olha que roupa bonita foi escolhida aqui para fazer esse podcast com o Luciano. Luciano, deixei 2 ganchos. Você escolhe o que me surpreenderia se você me contasse e depois um perfil sobre as diferenças de gerações. Eu vou na ordem. O que te surpreenderia, né? Se eu contasse, talvez você não acreditaria. Depois que eu estava casado, né? Depois que eu e a Kelly, nós nos casamos, um dia ela olhou para mim e falou: você não teve infância. Olha só. E aquilo foi impactante para mim no primeiro momento. E aí a gente começou a conversar muito sobre isso, né? E como eu trabalho com pessoas, a gente está sempre estudando o comportamento humano, né? E nessas alturas você já estava trabalhando no Grupo Bianchi, né? Mas ainda um pouco mais embrionário, né? Porque foi muito tempo atrás isso, foi antes dos nossos filhos nascer, né? Eu tenho a Milena de 22 anos, né? Que é tatuadora. Eu falei que eu não ia perder a chance de fazer a propaganda dela aqui, Alisson, ó. Depois você mostra essa tatuagem aí. A Milena é tatuadora, só faz arte autoral, e o Aurélio está estudando contabilidade, né? Está trabalhando já e fazendo faculdade, né? Feliz com o que escolheu, seguindo os passos semelhantes ao meu. Só tem 2 filhos? Só temos 2 filhos. Okay. E aí a minha esposa Kelly falou: acho que você não teve infância. Eu falei: tá, mas por que eu não tive infância? Primeiro, eu fiquei meio assim, impactado, meio burrento, inclusive, que na época lá atrás a gente era mais... Se importava mais com os comentários. Poxa vida, né? E aí eu fui entender que realmente eu não tive infância. Com todo respeito aos meus pais, que lá no início da nossa conversa eu falei muito da importância do que eles me ensinaram lá atrás, e parte do que eu sou hoje vem dessa essência do compromisso de fazer, de ter horário, de cumprir a tarefa até o final e preferencialmente fazer bem feita, ou talvez fazer um pouco melhor do que a expectativa para poder entregar um resultado melhor. Então isso foi muito bom. Mas eu também fui muito privado da infância. E, cara, essa frase me marcou tanto que hoje eu tenho consciência que eu não tive infância. Eu não tive infância, literalmente. E isso você não acreditaria. Não acreditaria realmente. Porque eu vejo você uma pessoa muito bem resolvida. Mas eu fui me resolvendo aos tempos. Eu fui me resolvendo. Reconstruir, né? Não, eu fui resolvendo essa minha insegurança com o trabalho, com a minha mulher, que me ajudou muito, né? Como eu te falei antes, nós temos uma psicóloga dentro da empresa, uma psicóloga da área corporativa, que ajuda a desenvolver o comportamento humano. Ela vai ali para nos ajudar a desenvolver as nossas habilidades, né? Para que a gente possa entender e desenvolver. Então, o Grupo Bianchi faz esse investimento. E aí, a minha esposa tinha toda a razão, né? E realmente... Mas quanto tempo depois você realmente deu razão para tua esposa em relação a ela dizer que você não, foi logo na sequência. Foi logo na sequência. Porque a mulher sempre tem razão, né? Não, mas brincadeira, mas foi logo na sequência, mas foi uma coisa que me impactou, e quando eu te contei eu percebi também o quanto isso impactou você, né? E eu tenho uma relação com criança muito boa. Eu voltei na minha infância e fiz exatamente essa pergunta. E eu tive infância? Eu voltei para lá e fiz essa reflexão aí. É que muitos de nós acho que não tivemos tempo de brincar o suficiente, porque... Logo, com 6, 7 anos, eu lembro que o pai já nos convidava para ir para a lavoura, para fazer atividade, para alimentar a criação, essas coisas. Eu acho que isso nos moldou, eu falo, tudo vai ter os dois lados, então isso nos moldou
para talvez fazer com que a gente tivesse um compromisso, talvez até demasiado em alguns momentos, mas muito compromissado com as tarefas, mas inevitavelmente nos privou de algumas situações que era importante lá atrás. Porque, por exemplo, uma criança que caminha muito cedo, ela vai ter um problema na coluna e com certeza o Henrique Motizu, quando esteve aqui, falou disso, né? Também a criança que retarda muito para caminhar tem alguma situação. Então, tudo tem o seu tempo na vida. Não necessariamente todos iguais, mas tudo tem o seu tempo. Então, quando você expõe demais uma criança à responsabilidade, você pode estar formando um profissional, talvez com maior determinação, mas também você vai estar privando de algumas situações. Mas nenhum pai faz isso porque quer ou porque acha que é o melhor. Ele faz isso porque ele acredita que tem que ser assim e ponto final, né? Pela circunstância momentânea que vive naquele momento, né? Mas você lida então aí com teus filhos, que são de uma outra geração, evidentemente, né? Diferença aí de 20 e poucos anos. E também lida no dia a dia lá com colaboradores, de menores aprendizes até pessoas já de... Com 45 anos de casa. Isso. Como que você percebe essa diferença de gerações, de perfis? São diferenças bem significativas mesmo. Mas eu acredito muito no ser humano, né? Embora às vezes a gente se decepcione com algumas situações, mas eu acredito muito no ser humano e eu vejo que a forma de você poder exercer uma gestão mais eficiente é, de novo, você conhecer as pessoas, né? É você entender aquelas pessoas, porque ninguém está totalmente certo, mas também ninguém está totalmente errado, né? Então você precisa entender a visão de cada um, né? Ou pelo menos conhecer a visão de cada um, mas em cima dos valores da empresa você tentar direcionar. Então, quando você vê, se fala muito na geração que está vindo aí, tem pesquisas dizendo que a geração, pela primeira vez na história, a geração é menos inteligente que os pais. Eu não sei se é menos inteligente, eu não concordo com isso. Eu acho que tem uma visão diferente de entender as coisas. Ah, mas eles estão presos no celular. Quando nós éramos jovens, a gente não sentava no sofá às 7 da noite e ficava até a hora de dormir assistindo TV? Qual é a diferença, né? Claro, estou falando de momentos diferentes, mas nós também estávamos presos à TV. A diferença é que a gente não tinha TV lá na lavoura para ligar a TV às 2 da tarde para dar uma olhadinha. Hoje eles tiram o celular. Então, claro, existe eles estão muito presos ao celular, como nós adultos também estamos, seja pelo trabalho, seja por a descontração, seja por uma rede social, seja por uma mensagem. Então, claro, isso acelerou muito mais. Então, nós vivemos em momentos diferentes, mas com uns vícios muito semelhantes. Só que hoje, demasiadamente, a informação está ali online o tempo todo mundo tira o celular do bolso, tem um minutinho de folga, tira o celular. Mas falando das gerações, eu acho Todos os estudiosos falam essa questão aí, né, do emburrecimento das gerações. Eles se referem muito à superficialidade, afirmando que hoje a falta não de tem, profundidade. Falta de profundidade. Mas e daí é difícil, né, Balduino? Porque você, enquanto comunicador, você vivencia isso, você jamais vai dar uma notícia pífia, né? Ou vai falar algo que não faz sentido. Então, você como comunicador, como escritor, como alguém que está aí treinando pessoas através dos seus cursos, das suas palestras ou de participações que você faça em eventos, você se aprofunda. Mas a grande maioria de quem está vendendo um conteúdo digital, ele quer ser notícia. Se é verdade ou se não é, tanto faz. Então eu não posso culpar a população que vê a notícia e é superficial ser quem dá a notícia, né? Uma vez se falou que... Os influenciadores é que são superficiais. Então... Nossos influenciadores eram os professores, eram nossos pais, eram tios, pessoas mais próximas que nos conheciam. Hoje os influenciadores estão distantes e trabalham na superficialidade, é verdade? Exatamente. E como evitar essa influência tão grande? Essa é a pergunta. As gerações, eu acho que elas cada uma tem o seu encantamento. Cada uma tem o seu encantamento. Aquela geração Z lá de trás, os baby boomer lá do pós-guerra, e eu tenho um colega assim, cara, ele tem muitas qualidades. Ele tem muitas qualidades. Como aquele menor aprendiz que está começando agora, ele também tem muitas qualidades, mas ele tem uma ansiedade muito grande, precisa tudo ser para ontem e ele muda de ideia, não é a cada dia.
Às vezes a cada hora ele muda de ideia, né? E como que você faz para lidar com tudo isso? Primeiro, você trabalha, nós, pelo menos dentro do Grupo Bianchi, isso funciona, não significa que amanhã vai funcionar, mas até ontem estava funcionando, ou até hoje está funcionando, né? É de novo, se pauta em cima dos valores, pauta em cima dos objetivos da empresa, dá um sentido para aquilo, e aí você vai trazendo as pessoas. O Balduino é um cara que se comunica bem, então ele vai fazer a abertura das reuniões, dos eventos e vai explicar o objetivo para todo mundo. O Luciano é alguém que é bom com números, por exemplo, então o Luciano vai explicar para as pessoas numericamente como que a gente vai atingir o resultado. A outra pessoa é bom de estratégia comercial, então ele vai trazer as estratégias comerciais. Aquela pessoa nova, não, eu sei como impactar melhor as pessoas e fazer todo mundo se engajar, então você vai ajudar nisso. Então eu vejo que todos temos muito para contribuir, só que eu acho que os gestores muitas vezes não têm paciência para ouvir, não têm paciência para desenvolver certa empatia, né? Ou às vezes não falam a verdade para o seu liderado. Então eu acho que trabalhar com as gerações é muito bom, Balduino. Eu vejo que é muito valoroso trabalhar com eles, só que você precisa se dedicar. Se você não se dedicar, você vai ter aquele chavão e dizer, essa geração não vai dar certo. Nossa, não tem pessoas no mercado de trabalho. Realmente, a gente tem um mercado de trabalho com uma falta de mão de obra. Porém, você inevitavelmente consegue extrair muita mão de obra boa. Só que você precisa procurar e você precisa entender que muitas coisas mudaram. Então, eu tenho que flexibilizar algumas situações, eu não posso entrar no modismo, mas eu preciso entender o que o mercado mudou. O que mudou no mercado de trabalho? Porque uma vez as pessoas faziam 3, 4, 5, 6 horas extras por dia e tudo bem. Ninguém hoje tem prazer de fazer hora extra. A pessoa quer ter uma vida fora. Domingo, E eu tenho que oportunizar isso, porque senão eu não vou ter mão de obra. Mas a tecnologia está vindo aí e vai acabar com a mão de obra. Não, muito pelo contrário. A tecnologia ela vem para facilitar algumas questões. Mas quem vai decidir se ela vai acontecer ou não é o ser humano. Eu falo nas reuniões que quem vai decidir se vai atender bem o cliente é a pessoa que naquele momento o processo está na mão dela. Então, por exemplo, se o nosso vendedor faz um atendimento muito bom para o cliente, né? E aí depois do vendedor vem o separador, que vai separar a mercadoria. E depois vem o conferente, depois vem o expedidor, depois vem a logística que faz a entrega, depois vem o financeiro que faz a cobrança e assim sucessivamente. Aí o departamento de compras que faz a compra e assim a gente vai indo, né? Se tiver um problema de garantia, o departamento de garantia. Mas em qualquer um desses processos, por exemplo, vamos fazer uma analogia à separação que fica fácil para que todo mundo que nos assista em algum momento fica fácil de fazer uma analogia. Então, a partir do momento que o separador ele pega aquele pedido do Balduino para separar, aquele momento está na mão dele o atendimento. Ele vai decidir se o Balduino vai ser bem atendido ou mal atendido. Então, se ele fizer o trabalho com maestria, mas ele precisa... Como que ele vai fazer um trabalho com maestria? Ele tem que ser bem treinado e ele tem que entender que aquele momento ele é o cara mais importante da negociação. Ele faz parte do negócio. E ele se sentindo e a decisão é dele. Ele faz melhor. Ele faz melhor. Se sente importante. E ele é importante. Ele é. Só que muitas vezes quem está nas pontas, que é quem aparece, esquece que no meio tem alguém que faz um trabalho importante. Então vamos lá, numa cirurgia, se o instrumentador entregar o instrumento errado e o médico não estiver atento, a gente pode ter um problema, mas talvez as pessoas não dão a devida importância que o instrumentador tem, né? Então, o separador ele tem essa função naquele momento. E cada pessoa que pegar o processo, ela tem que ser perfeita e querer entregar mais, porque ela vai dizer, eu ajudei a entregar o produto na hora certa, no momento certo, da forma com que o cliente pediu, né? Então, quando você tem um propósito e você envolve as pessoas se sentem parte daquele projeto ou daquele propósito, elas vão te ajudar a gerar melhor resultado. Porque a decisão de atender bem ou não está na mão do Luiz, não está na mão do Edson, não está na mão do Luciano enquanto diretor e dos demais diretores, está na mão de quem está fazendo o processo no momento. E aí ele vai decidir se ele vai fazer bem feito ou não. Não adianta eu ter um produto bom, um sistema bom, uma infraestrutura boa, mas quem vai decidir é o funcionário. Então, a partir do momento que você dá autonomia para ele decidir se ele quer fazer bem feito ou não, só que se ele fizer, ele vai ser reconhecido, se ele não fizer, ele vai ser cobrado e talvez até substituído, a decisão é dele, o livre-arbítrio todos nós temos, né, Balduino? Por isso que eu, em alguns momentos, eu converso com empresários em relação à questão da capacitação, do treinamento corporativo. E eu faço aquela pergunta, você acha que a educação corporativa é cara? Experimente a ignorância. A ignorância é muito mais cara.
quando se cria um preconceito de que aquela geração, essa ou aquela geração, não vai dar boa, você vai agir dessa maneira, você vai começar a proceder dessa maneira. Então é importante, ao invés de você colocar o julgamento, colocar a compreensão, como está fazendo aqui nas colocações o nosso entrevistado Luciano Linhares. Eu queria agora ir para um aspecto mais pessoal do Luciano. Pode ser? Claro. Qual o momento mais triste da tua vida? Particularmente falando, acho que quando eu perdi meus avós, né? Eu falei no início que nós morávamos na mesma casa, né? Meus avós paternos, meu pai e minha mãe. E a minha referência, é claro, tenho meus pais como referência, mas o neto, ele vai olhar para o avô e para a avó de uma forma diferente. E eu me identifico muito com o meu avô e com a minha avó, né? Então, e claro, eu só fui perceber isso depois, mas esse foi um momento bastante triste, porque meu pai trabalhava muito, minha mãe trabalhava muito, naquela época, lá no passado, e inevitavelmente os avós tinham um pouco mais de tempo. Então, aquela infância que eu falei que não tive, nos momentos que eu lembro, era junto com os avós, né? Muito mais próximo, porque é óbvio, né? Então, de qualquer forma, eu acho que... Quando faltou o avô, você sentiu mais do que quando faltou a avó? Quando faltou meu avô, né? Porque meu avô morreu em 90, eu tinha 12 anos, né? Então, não era tão novo assim. Mas foi uma falta bastante grande, sabe? Eu tenho uma lembrança, assim, claro, uma alegria pelo que eu vivi, pela referência que ele era, mas aquela tristeza de, poderia ser um pouquinho mais, né? Da perda mesmo, A né? perda. E se você fosse escolher um momento feliz, importante, que está registrado aí? Eu acho que tantos é que você difícil, viveu. né? Você escolher um momento, mas eu acho que... obviamente que o nascimento dos filhos é muito importante, e você tem filhos e sabe o quão isso é importante, né? Tem neta, eu acho que o nascimento é muito importante, mas para nascer o filho você precisa ter alguém com você, né? Exatamente. Então acho que, com todo o respeito a todos os momentos que eu tive, mas inevitavelmente eu acho que o momento mais feliz da minha vida é o momento, o casamento em si, o encontrar a pessoa que eu encontrei, que é a pessoa da Kelly. Eu acho que isso é muito valoroso para mim. E aí, profissionalmente falando, eu encontrei, assim, ao longo dos anos, muitos momentos muito especiais, né? Pelas conquistas que foram acontecendo dentro do grupo, né, em função da abertura que os proprietários deram para que a gente pudesse trilhar um caminho aí de desenvolvimento de pessoas e de entrega, assim, de cada vez poder entregar um pouco mais, né, e gerar valor para a sociedade como um todo, né? E agora, recentemente, você foi convidado a fazer parte da direção do grupo, né? Na realidade, com o crescimento do grupo, a gente está implantando, né, uma gestão mais corporativa, né? Uma gestão de governança corporativa, né? Isso é necessário, até porque você tem os descendentes, você tem a continuidade do negócio, a família vai aumentando, então a gente está implantando essa governança corporativa, né? E dentro da governança corporativa existe um conselho consultivo, né? E eu tive a honra, né, de ser convidado para fazer parte, né? E isso para mim é de um valor muito grande, profissionalmente falando, porque é a chancela do trabalho em si, né? Então, enquanto diretor, agora está fazendo 14 anos que eu sou diretor já do grupo, né? Então, já tenho um caminho traçado, existe todo um envolvimento extremamente profissional, mas um sentimento muito grande pela família, né? Pela família Bianchi, né? E eu tive a honra de ser convidado para participar do conselho consultivo dentro da governança corporativa, inclusive com poder de voto, e isso para mim tem um significado enorme, mas tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque... A quem muito é dado, muito será cobrado. Exatamente, porque você... E antes eu te falava, né, sobre a influência que a gente pode, que a gente acaba tendo sobre as pessoas, né? Então, quanto mais alto é o teu cargo dentro de uma corporação, maior influência você tem sobre o outro. E aí a responsabilidade é muito grande, né? Porque eu, enquanto diretor, eu posso direcionar a vida das pessoas. E aí eu me pergunto todos os dias, será que esta cobrança que eu estou fazendo, por exemplo, com o Balduino, que é o meu liderado, será que eu estou
trilhando uma possibilidade de caminho que faz sentido para ele? Será que eu não estou manipulando a vida dele e levando ele para um objetivo que ele é só meu? Então eu me pergunto muito diariamente, né, se as colocações estão sendo corretas. E eu não vejo problema algum em abrir isso de uma forma muito, muito singela, muito transparente, porque são as grandes dúvidas do dia, né? É que nem quando você está criando um filho, né? Claro, não pode comparar um filho com um liderado, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você está direcionando. E aí as pessoas te olham e seguem. Então eu acabo tendo uma influência muito grande, mas eu não posso usar isso para colocar a pessoa aonde talvez ela não queira, ou pior, aonde eu queira. Né? Porque o meu objetivo ele tem que estar muito abaixo do objetivo do todo. E eu acho que muitas vezes, tanto diretores quanto gestores trabalham em benefício próprio. E até empresários. E eu acho que quando o empresário trabalha no benefício próprio, ele pode até ter um certo sucesso e ele pode até perdurar por anos e anos, mas talvez as pessoas não vão ter prazer de trabalhar com ele. Quando você tem um objetivo comum, e não significa que você não tenha que ter lucro, que você não tenha que crescer, que você não tenha que ser audacioso, não, muito pelo contrário, você tem que ter. Mas o lucro, eu vejo que ele é consequência de um bom trabalho. Agora, se você visa o lucro, você vai querer o lucro a qualquer preço. Agora, se você faz um bom projeto e você faz um bom trabalho, você escolhe uma boa equipe, você treina essa equipe, você desenvolve as pessoas, você dá liberdade para as pessoas, mas você cobra, você usa a meritocracia, o lucro tem que ser consequência. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado enquanto gestor, enquanto líder, enquanto diretor, para que a gente não permita que as pessoas vão pelo caminho errado, né? Seja por interesse próprio nosso, que é muito pior, ou seja por falta de envolvimento nosso para tentar apresentar um caminho mais seguro. O dinheiro sempre tem que ser o resultado de algo feito com paixão, de algo bem feito. Outra questão que eu quero levantar contigo, ainda trazendo de volta aqui o aspecto pessoal, é o que te frustra no ser humano e o que te faz acreditar nele, se você puder resumir. O que te frustra e o que te faz acreditar no ser humano? O que me frustra no ser humano é a falta de caráter. Eu acho que isso é o que mais me frustra. Que está ligado à desonestidade. Digamos. Exatamente. Tá. E talvez não literalmente direto à desonestidade, mas a você, de repente, agir pela conveniência, para mim isso é caráter. Quando você me convidou para o lançamento do teu livro, se eu não me engano, foi o livro Bom Dia Todos os Dias, eu lembro que eu fiz uma fala, né, que eu não culpava os políticos pela situação do Brasil, porque o político é o retrato da nossa sociedade. Eu não estou aqui dizendo que você é igual a tal político ou igual a tal. Mas ele é um retrato da sociedade. Porque o político saiu de onde? Do meio de nós. Ele sai então ele é o retrato da nossa sociedade. Né? Talvez algumas pessoas não concordem, não gostem, mas é uma verdade. Ele saiu do meio de nós. Então se ele saiu do meio de nós, teoricamente ele é igual a nós. Né? Mas ele é envolvido pelo sistema. Mas ele quis, ele permitiu. A decisão é livre-arbítrio, de novo livre-arbítrio. E naquele dia eu fiz uma fala onde eu falei que se o empresário não fosse conivente com a corrupção não existiria. Não sei se você concorda comigo, claro. Mas quem que assina o cheque? O empresário. Uhum. Então, e isso é o que mais me frustra no ser humano, né? Porque às vezes eu falo que a política é a forma mais rápida de você chegar no poder. E às vezes a própria corrupção ela tem origem na aceitação do empresário que aceita a corrupção. Exatamente, exatamente. Então, quem repassa... Então, o que mais me frustra é você fazer um discurso, né? E, inclusive, tem um pensador que ele fala o seguinte, né? As tuas atitudes falam tão alto que eu não ouço o que você diz. Muito boa essa frase. E isso a gente prega muito. Então, tudo que eu falar pode ser muito bonito. E aí você, enquanto comunicador, enquanto escritor, né? Enquanto palestrante, treinador, tudo que você fala lá, se você não agir exatamente como você fala lá, ou até melhor... você não vai ter credibilidade nenhuma. E por isso que você é um cara de sucesso, Balduino, né? E faço aqui um elogio no nosso momento, porque você vive o que você fala. Não é que você fala o que você vive, você vive o que você fala. Então eu vejo que o caráter é uma coisa que me frustra bastante. E o que me admira no ser humano? Eu acho que é o oposto disso, é a verdade. É o respeito. Íntegra. É muito prazeroso você conversar com alguém íntegro. Por quê? Porque ele não precisa inventar nada para conversar com você, ele não precisa contar uma bela de uma história, ele só precisa te ouvir e você ouvir ele e a conversa segue. Então, acho que são duas coisas bem opostas, né? O que me frustra muito e o que me deixa muito feliz.
E aí, quando você se depara com situações antagônicas como essa, inevitavelmente você vai acabar trilhando o caminho que você escolheu, mas você vai acabar, talvez, reduzindo o número de pessoas que você tem no teu ciclo de relacionamento por essa questão, por essa necessidade de poder, essa coisa absurda que as pessoas têm, e aí o caráter da pessoa fala alto, só que às vezes nem ela percebe, né? Verdade. Para fechar, Luciano, alguém que não está bem, ou do aspecto pessoal ou profissional, o que você diria para essa pessoa? Ela não está num momento muito bom. O que poderia ajudá-la nesse momento, para quem está assistindo o nosso podcast? Eu acho que todos os dias, quando a gente acorda, e já é uma virtude acordar, porque pode ser que um dia a gente não acorde, né? Muitos então, não acordaram essa manhã. Muitos não acordaram essa manhã, muitos não acordarão amanhã, né? Eu acho que o primeiro ponto é que quando você tem a oportunidade, né, do dia se apresentar para você, você já tem uma vitória, né? Só que tem gente que acorda, mas não consegue nem sair da cama. Então não queremos aqui ser dramático em quem está com problema de saúde, mas é isso que acontece. Ou talvez você tenha que levantar para procurar um emprego. E a maioria das pessoas que podem ouvir esse podcast, ou que vão ouvir, ou que estão ouvindo nesse momento, talvez elas tenham tudo isso. Elas acordaram de manhã, elas conseguem se locomover sozinhas de uma cama e elas têm um trabalho para ir. E por que não ir fazer bem feito? Né? Eu vejo que a partir do momento que você decide que você vai fazer o teu dia valer a pena, eu acho que aí você ganhou o dia, né? Porque nós estamos aqui e não sei quantos anos eu, Luciano, vou viver nesse plano, nesse mundo, né? Mas eu preciso fazer valer a pena todos os dias. E eu me cobro muito dentro da empresa, porque o dia que eu não fizer alguma coisa diferente, para mim o dia não foi legal. Você vai dizer, poxa, Luciano, mas tem como? Tem, porque às vezes fazer algo diferente é ter um minuto mais de atenção por tal pessoa. Às vezes é passar a mão no telefone e ligar para aquela pessoa que há 20 dias atrás ela te falou que estava com um problema e você não conversou mais com ela. E aí a pessoa recebe uma ligação tua. Você diz, Luciano, você faz isso? Faço. Todos os aniversariantes do dia recebem uma mensagem minha dentro da empresa. Por que eu estou contando isso? Porque é se importar com as pessoas, né? Então, se você que está aí, você está meio para baixo, cara, você tem uma vida pela frente. Você tem a oportunidade de impactar as outras pessoas. Ah, mas eu estou infeliz, eu não gosto do trabalho. Mas então mude de trabalho. Ah, mas não tem outro? Tem. Ah, mas eu não estou bom no relacionamento. Então senta com a pessoa que você está se relacionando e conversa com ela. E coloca o seu sentimento, né? Mas também ouça da pessoa o que você representa para ela, porque talvez vocês dois estão sendo um peso um para o outro e vai desgastar e a vida vai ser infeliz e daqui a pouco para resolver o problema vocês vão ter um filho, né? E aí acho que o filho vai resolver, não vai resolver, né? Então se você está infeliz, só pare e pense a oportunidade que você tem e você pode impactar. E a partir do momento que você sai na rua e você para na faixa para um pedestre atravessar e o pedestre agradece, talvez aquilo possa fazer um sentido. Quando você passa e tem alguém varrendo a rua e você fala bom dia, a pessoa leva um susto assim, pensa, meu Deus, quem que me viu aqui, né? Eu sou invisível aos olhos do mundo. E aí talvez seja o único bom dia que aquela pessoa recebeu. Então, eu falo dentro da empresa, principalmente no departamento mais próximo, onde muitas pessoas trabalham comigo, parece que não tem coisas ruins lá dentro. Mas porque as pessoas decidiram que não vai ter. A gente não proibiu fazer comentários negativos ou falar de situações ruins, mas as pessoas não se sentem bem porque elas focam no quê? No que é bom, legal, no que é produtivo, no que faz sentido, né? Então eu diria que olhe para dentro de você e siga, escolha um propósito e siga, que você pode fazer a diferença na vida das pessoas. E se muitas pessoas pensarem assim, o quanto a gente pode impactar a sociedade? E o quanto que a sociedade pode ser melhor, né? Então as pessoas elas querem mudar o mundo, mas você só pode mudar uma pessoa, você mesmo. Então resolva ser melhor. Ah, mas o outro não vai ser. Mas é que se você for melhor, se eu for melhor para você esperando que você seja para mim, eu estou querendo fazer uma troca. Agora, se eu quero ser melhor para você porque eu decidi ser melhor, se você vai ser ou não para mim, não importa. Porque eu não estou preocupado se você vai ser bom para mim. Eu estou preocupado em ser bom para a sociedade, né? Maravilhoso isso. Me lembrou aquela cantiga antiga que diz assim, que fica sempre um pouco de perfume das mãos que oferecem rosas, das mãos que sabem ser generosas. Né? Gentis. Nós temos um presente para o Luciano, né?
a equipe da Hering, a Gertrudes e a equipe da Hering, gentilmente... Olha só, você conhece esse slogan aqui, né, Luciano? Leia aí para nós. Básico do Brasil. Isso aí. Aqui está a marca. Tem uma loja no centro de Pato Branco e está aqui. Esse é o teu presente. Muito obrigado. Que chega lá da equipe da Hering, o básico do Brasil. Aqui, ok? Por favor, Olha fique à só que vontade. maravilha. Isso. E literalmente, né? O básico. É o básico. Isso aí. Existe uma alusão à caneta Bic, né? O básico vem feito há mais de 50 anos, né? Então, muitas vezes as pessoas querem... Não sei se a Hering tem isso aqui. Tem 50, mas eu sei que bastante. há tempo ela é o básico do Brasil. Exatamente. Então, às vezes as pessoas querem reinventar ou inventar algo novo. Claro que é muito importante, a gente vive das novas invenções, né? O Henry Ford lá atrás, ele falava assim, se você acha que pode ou se você acha que não pode, de qualquer forma você tem razão. É melhor achar que pode. É melhor achar que pode, né? Então, a gente pode fazer algo bem feito, básico, né? Como a Eric, como a Bic, como N empresas, quer fazer bem feito. Eu acho que pode fazer toda a diferença, né? Com simplicidade. Você leva também a tua caneca personalizada. Claro, perfeitamente, muito obrigado. Brilhantes. E claro, ele leva a nossa gratidão, o nosso agradecimento. Tenho certeza que você, que está nos seguindo aí pelo YouTube, pelas redes sociais, adorou esse bate-papo com o Luciano. E nos siga lá, coloque inclusive aquele sininho, que aí quando tem um novo episódio do Mentes Brilhantes, as próprias redes sociais avisam você. Obrigado, Luciano. Sucesso, meu irmão. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Balduino. Eu fico lisonjeado de participar, né? Eu vim aqui abrir a minha vida. Você sabe que eu sou um cara bastante discreto, né? Mas não podia recusar o teu convite. Fiquei muito feliz em participar. O espaço muito agradável, né? As pessoas que me receberam, que a produção, né? Fico muito agradecido pelo convite e espero que o que a gente conversou aqui, que foi um bate-papo, de alguma forma a gente impacte positivamente as pessoas. Eu acho que esse é o objetivo desse teu novo projeto, né? E parabéns pelo projeto, porque você está simplesmente você está tentando encurtar o caminho, né? Por exemplo, de gestão de pessoas para que quem resolver assistir, e tenho certeza que muitas pessoas vão assistir, talvez tirem algo de proveitoso, né, desse nosso bate-papo, né? Então eu fico muito lisonjeado, né? Agradeço a você pelo convite, aproveito para agradecer ao Grupo Bianchi pelas oportunidades, né? A toda a equipe que trabalha comigo, os 470 funcionários que a gente trabalha em todas as unidades, né? E o Grupo Bianchi não é só autopeças, ele tem outros negócios e a gente sempre trabalhando com um propósito e, claro, a minha família que me apoia tanto, que me ajuda tanto, né? E faz com que a gente todos os dias queira entregar algo melhor para a sociedade. Com certeza. Um grande abraço, até o próximo episódio. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Valdir. Há 50 anos, a Vividense Linhas de Transmissão, com sede em Pato Branco, Paraná, trabalha com construção de linhas de transmissão de energia elétrica, atuando em todo o território nacional. Possui uma equipe de colaboradores qualificados e capacitados para executarem desde a construção civil até a montagem das torres e lançamento dos cabos. Com comprometimento e respeito às pessoas, aos clientes e ao meio ambiente, a Vividense se tornou uma das 5 maiores empresas neste ramo do país. Vividense, soluções em linhas de transmissão, levando energia para todo o Brasil. Desde o início de suas atividades no ano de 1994, a Agcop investe muito em inovação, tecnologia e otimização de seus processos, acompanhando o crescimento da empresa. Nossa missão é cuidar de cada detalhe técnico, proporcionando a você tranquilidade e confiança ao dirigir.
Lindelli Atacado e Varejo, tudo para o seu conforto e para o seu lar. Acesse Lindelli Atacado e conheça toda a nossa linha de espreguiçadeiras e cadeiras de junco sintético, fixa e de balanço, adulto e infantil, air fryer, louças, panelas, utilidades domésticas e muito mais. Lindelli Atacado e Varejo, WhatsApp 469-9101-1478, PR 280, no bairro Industrial, em Vitorino. Maptec Equipamentos. Projeta e constrói soluções sob medida de acordo com as necessidades de cada segmento. Equipe qualificada para atendimento personalizado, desde o projeto até a realização final de sua obra, seguindo tendências de inovação e práticas sustentáveis. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais da engenharia à construção. Faça tudo na Maptec Equipamentos. Acesse maptec.ind.br, Vitorino, Paraná. A evolução de quem nunca parou. Novos tempos, mesma essência. 37 anos impulsionando o progresso. Patogás, movendo indústrias, salvando vidas.